Meus amados, capítulo 8 de Daniel, vimos aqui que ele teve uma visão, a visão de um carneiro e de um bode. E o capítulo 8 é quase o desdobrado capítulo 7. E Daniel tem a visão no capítulo 7 de 4 animais, qual nós estudamos terça-feira passada, e cada um destes representava um império mundial. No capítulo 8, o profeta tem a sua segunda visão, e ele viu um carneiro lutando contra um bode. E somente aqui que a gente vê que o bode venceu o carneiro, né? O que Daniel viu a respeito dos últimos dias. Se nós olharmos aqui o versículo 17, capítulo 8 diz: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Versículo aqui, ele deixa bem claro que a promessa é para o fim dos tempos. E também lá no versículo 26, vai dizer do cumprimento dessa profecia. Foi para ele tão impressionante essa visão que Daniel, ele adoeceu. Ele ficou doente, enfermo por alguns dias, quando ele teve esta visão. Daniel ainda desfrutava da bênção que recebera lá do capítulo 1, o dom de entender todas as visões e sonhos. Essa visão foi dada a Daniel no 3º ano do reinado de Belsazar, como nós lemos aqui no versículo 1, portanto, no ano do banquete, quando se deu a queda do poder mundial da Babilônia, lá no capítulo 5. E aqui o versículo 2 diz: Susã, Deus levou ele ao sonho, estando como se estivesse naquela cidade. E Susã foi a capital do Império Persa, onde morou Neemias, onde aconteceu também a história de Esther, e depois da Pérsia ter vencido a Babilônia, Susã se tornou a capital deste império. Foi lá que Daniel recebeu o Espírito e as revelações deste capítulo. E aqui no versículo 3, no capítulo 8, nós vemos aqui: E levantei meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rei. Vimos aqui a visão de um carneiro e os seus 2 chifres. A Pérsia, aquele carneiro que ele viste com 2 chifres, são os 2 reis da Média e da Pérsia, e é representado lá em Daniel no capítulo 7, versículo 5, por um urso. E os chifres fala da dualidade do império, porque era o império Média e Pérsia, e o chifre mais alto, um é mais alto do que o outro, é a Pérsia, que apesar de ser mais recente do que a Média, tornou-se proeminente. O mais alto subiu por último. Em 550 a.C., Ciro, o persa, rebelou-se contra os medos, que até então tinha o poder
e tornou-se grande nas suas conquistas. A ponta mais alta representa Ciro, o persa que reinou depois da morte de Dário, que era do Medo. Então nós já vimos aqui que a Pérsia, ela sobressaiu sobre o Medo. Então ela passou a dominar. Essa foi a visão que ele teve do carneiro. Mas ele também teve uma visão de um bode. E esse bode, ele vinha do ocidente. E aqui fala do reino da Grécia. A história conta que as conquistas de Alexandre o Grande, imperador da Grécia, o bode peludo, era exatamente comparado ao rei da Grécia. É representado, quando nós vimos na terça-feira, era pelo leopardo, devido à sua rapidez, e tinha 4 asas. Foi muito rápido a conquista de Alexandre o Grande. E o chifre notável do bode, aqui do versículo 5, é exatamente a figura de Alexandre, um dos guerreiros mais brilhantes dos tempos antigos. Rei da Macedônia, fundador do helenismo, gênio militar, propagador da cultura grega, que ela se espalhou e se tornou dominante nos dias de Jesus. Era exatamente a cultura, apesar do Império Romano estar dominando, mas que prevalecia era a cultura grega. Foi ele o grande imperador da Grécia. Fala que ele arremeteu-se furioso e irresistível. Eram os seus exércitos. Onde ele chegava, ele conquistava, e muito rápido. Repetindo aqui que eu falei na terça-feira, que em 12 anos de reinado, Alexandre tinha o mundo aos seus pés. Ele havia conquistado. E ele morreu no ano 323, na Babilônia, entre 32 e 33 anos de idade. E aqui no versículo 8, nós vimos aqui: se o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui no versículo 8, vimos na profecia a divisão do império de Alexandre entre seus 4 generais. Eu citei o nome deles aqui: Cassandro, ele assumiu ali a Babilônia, a Grécia, foi domínio dele. Lisimaco ficou com a parte da Ásia Menor, que é da Turquia, e Seleuco, e que ficou com a Síria, e Ptolomeu com o Egito. Foi a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. Observe que aqui no versículo 9 diz: e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Na visão do profeta Daniel, surge uma das 4 pontas notáveis, uma ponta muito pequena,
Daniel percebeu que esta ponta pequena cresceu muito e ela estava direcionada para a terra formosa, ou seja, direcionada para Israel. Trata-se do rei Seleucida. Esse rei Seleucida, que era o Antíoco Epifânio, que tornou-se um opressor terrível contra os judeus. Ele surgiu proveniente da Síria, uma das divisões, eu falei do Império Grego, e o termo aqui, Seleucida, ele deriva do general Seleuco Nicator, a quem, na partilha do Império de Alexandre, coube a ele a Síria e a Babilônia, tendo por capital a Antioquia. Seleuco foi o fundador da dinastia dos reis gregos da Síria, chamado Seleucidas. Então este homem foi exatamente na visão de Daniel, do profeta, uma ponta daquele chifre que era pequena e ela cresceu muito. E ele diz que na visão era direcionada para Israel. Exatamente este homem que tornou um perseguidor, um opressor do povo judeu. O Antíoco Epifânio, como era denominado chifre pequeno, e é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. Ele é denominado dessa maneira, por tal perseguição que infligira ao povo judeu no século II a.C., durante o período interbíblico. Assim chama esse período compreendido entre Malaquias e Mateus. Nós vamos ver um pouco de repetir novamente lá no capítulo 11. Quando nós estivermos estudando o capítulo 11 de Daniel, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Durante o período que eu falei de interbíblico, que foi durante 400 anos. E o Antíoco reinou entre o ano 175 ao ano 167 antes de Cristo. Pouco tempo, menos de 200 anos, Jesus estava vindo, mas ele foi nesse período. E ele decidiu exterminar o povo judeu e a sua religião. O propósito dele era acabar com o povo judeu e extirpar a sua religião. Chegou a proibir culto a Deus e recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciar à sua fé. Nós vimos isso no início da igreja primitiva, que havia perseguição para renunciar à fé e deixar de anunciar Jesus ressurreto. Nós vimos a história do Atos dos Apóstolos e todas as cartas ali paulinas falando sobre isso. E a história paralela que narra esses acontecimentos. Então esse povo, eles lutaram para permanecer na sua fé. Hoje nós estamos vendo dias que as perseguições, elas estão vindo sutilmente, através das leis, e não uma perseguição ferrenha, como eles sofreram naquele tempo. O povo de Israel, para manter a sua cultura, para manter o seu compromisso com Deus, e a igreja primitiva, para manter a sua fidelidade
ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo de anunciar o Evangelho. Qual é essa perseguição de hoje? Ela sutilmente, nós não estamos sofrendo ainda uma perseguição como esse povo sofreu. Talvez a nossa fé não está sendo tão provada como foi a fé daqueles irmãos, tanto dos judeus antes de Cristo, como a igreja depois de Cristo. Mas nós estamos caminhando para isso, para essa perseguição, mas precisamos ter a nossa convicção de fé. A nossa fé, ela não pode ser abalada pelos acontecimentos que estão no mundo, porque nossos olhos estão postos no Senhor nosso Deus. A nossa fé está no Senhor Jesus Cristo. Isto provou que a famosa aqui revolta dos Macabeus, uma das páginas mais heróicas da história de Israel. Epifânio, que quer dizer magnífico, seus amigos assim o chamavam, e seus inimigos chamavam de Epifânio, que quer dizer louco, porque realmente ele agia com loucura. No capítulo 11 nós vamos ver que ele ofertava no altar lá do templo, que foi construído por Zorobabel e Josué, quando eles voltaram, não aquele Josué depois de Moisés, mas outro, que reconstruiu o templo, que tinha sido destruído por Nabucodonosor, e que aqueles 50 que voltaram, autorizado por Ciro, que vieram reconstruir o templo, aquele templo agora, ele estava sendo profanado por Epifânio, ou seja, por um Antíoco Epifânio, estava ali fazendo tudo aquilo que era aberração para o povo judeu. O antigo prefigurava o futuro anticristo. Nós vimos aqui no versículo 19, quando diz assim a palavra, e diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então ele era uma figura. Eis que te farei saber, como foi aqui, o tempo do fim. Por quê? Porque esta visão se refere ao determinado tempo do fim. O futuro anticristo, ele surgirá. Falei isso aqui já algumas vezes, terça-feira falei sobre isso. Pois de uma das antigas 4 divisões do ex-império grego, certamente da divisão que pertencia à Síria, sendo o antigo tipo e sombra do anticristo. Certamente procederá do mesmo lugar. Segundo o saudoso Antônio Gilberto, ele tem essa sugestão. Talvez seja por isso que, ao ser mencionado anticristo lá em Apocalipse, capítulo 3, vamos repetir aqui o versículo 2, e assim: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e aos seus pés como de um urso, e a sua boca como de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono de grande poderio. A besta é primeiramente mencionada aqui como semelhante a um leopardo, que exatamente era a figura na visão de Daniel do capítulo 7. É um animal que simboliza a Grécia. E aí ele entende que
vai surgir do Império Grego. Nós não sabemos de qual país, de qual nação que vai surgir o anticristo. Qualquer especulação não tem base bíblica para nós afirmarmos de onde vai sair ele. Uma coisa nós temos certeza, que ele vai surgir. No tempo certo, ele vai surgir. Então o povo de Israel já sofria essa perseguição nesse período. Olha, observa que o período interbíblico é um período de 400 anos. Foi um período de silêncio de Deus. Foi um período que Deus falou com o povo através do livro do profeta Malaquias. Contou a história que estava. Também essa situação era como passando, é como se fosse um chicote de Deus corrigindo o seu povo pela sua rebeldia, pela incredulidade. Tudo isso, quando nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, nós vamos ver que os sacerdotes, eles não estavam sendo cuidados. O povo estava ofertando sacrifício ao Senhor de animais com defeitos. E quando que o sacrifício tinha que ser um animal perfeito? A pessoa chegava lá para comprar um animal, ele não trazia, ele comprava no mercado. Estavam ali os cambistas negociando. Prova de que quando Jesus teve no tempo, na sua vida terrena, ele espancou esses cambistas que estavam lá negociando na casa do Senhor. E aqui ele fez isso porque estava agindo totalmente fora das instruções do Senhor. Ele não estava fazendo com amor, com aquilo, como dedicação a Deus, não. Estava simplesmente cumprindo um ritual. Simplesmente cumprindo aquilo formalmente. Não tinha nenhum arrependimento. Não tinha nenhum sentimento de remorso, não. Simplesmente para cumprir um ritual. E aquilo não estava agradando a Deus. O povo estava infiel ao Senhor. O povo não tinha compromisso mais com a fidelidade ao Senhor. O povo que o Senhor chamou de ladrão. Se olhar para o capítulo 3 e 8 de Malaquias, vai falar sobre isso. E o povo não questionou com Deus ainda, dizendo: em que me roubais? Não estava ainda se querendo explicação da parte do Senhor. Aí o Senhor falou com eles. Era nas ofertas, na fidelidade ao Senhor, no sacrifício. Se você olhar no capítulo 2 de Malaquias, o povo não está, o casal não estava mais sendo qualquer coisa, estava separando da esposa. E o Senhor diz o seguinte, acho interessante, no capítulo 2 diz: olha, eu estava presente no teu casamento. Ele disse: olha, tu está abandonando a mulher da tua mocidade, mas eu estava no teu casamento. Ali o Senhor, ele começa a cobrar. Aí vem os períodos de silêncio. Você imaginou o que é isso? Sem Deus falar, o povo querendo ouvir uma palavra da parte de Deus, de um profeta, não estava aparecendo. Nesse período passou. Esse período interbíblico foi quando ali Malaquias fez uma promessa, no capítulo 4, que vinha um semelhante a Elias. Não era o Elias, mas um semelhante. Foi quando apareceu João Batista. Quando apareceu João Batista, o povo estava tão sedento para ouvir a palavra de Deus, que ia ter com ele no deserto. Hoje, meus amados, nós estamos vivendo dias que às vezes a pessoa está farto da palavra de Deus, mas tem uma profecia lá no livro de Amós, capítulo 8 e versículo 11, que um dia o povo vai ter fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje qualquer coisa, eu estou enfarteado da palavra de Deus. Às vezes alimenta pela rede social. Então esses 400 anos não tinha rede social, não. Não tinha mensagem lá de qualquer fonte, não. Estavam cedendo para ouvir a palavra de Deus. Voltando aqui para
Texto. As perseguições do Antíoco aos judeus. Há vários pormenores interessantes nesses versículos. Primeiro, a terra gloriosa, como eu falei, referia-se a Israel. O exército dos céus, a estrela aqui no versículo 10, é uma referência aos sacerdotes levitas, e está aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 8 de Daniel. As perseguições do Antíoco contra os judeus são vistas aqui nestes versículos 10 e 11, quando ele se engrandeceu até o exército dos céus, e agundo o exército das estrelas, deitou por terra e os pisou. Isso aqui se falava ao povo de Israel. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. O povo de Israel ofertava sacrifício, e agora tudo isso foi tirado, e no seu santuário foi lançado por terra. Aqui referia-se a eles. E no versículo 14, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui fala literalmente, são 1.150 tardes e mais 1.150 manhãs, que equivale a 1.150 dias, porque uma tarde e uma manhã equivale um dia no calendário judaico. Lá, se a gente olhar lá para o livro do Gênesis, versículo 5, certamente isso foi mencionado assim devido à supressão do sacrifício diário do templo por o Antíoco Epifânio, sacrifício que era costume do povo de Israel. Vou voltar no livro de Números, capítulo 28, e o versículo 3 e 4, diz: e dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha cada dia, em contínuo holocausto, e um cordeiro sacrificará pela manhã, e outro cordeiro sacrificará pela tarde. Então, era um sacrifício que era costume do povo de Israel. 1.150 dias, ele equivale a 3 anos e quase 2 meses, aproximadamente 3 anos, 1 mês, 55 dias. Isto é o tempo decorrido entre a profanação do templo por o Antíoco e a purificação por parte de Judas Macabeus no ano 165 a.C. Ainda que em Daniel 8:21 diz assim a palavra do Senhor: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande tinha entre os olhos o que é o rei primeiro, e ter sido quebrado, levantando-se, como eu falei, 4 no lugar deles, que fossem 4 que se levantaram. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Observando aqui que Alexandre o Grande, há fatos que são aplicáveis ao Antíoco, que só pode referir aqui agora as perseguições futuras. O versículo 17 e 19, ele fala sobre o que aconteceu no período interbíblico, que foi o período do silêncio, que houve essa perseguição
do Tico Epifânio, é referido também ao tempo do fim, que tem coisas aqui que foi parcial. Foi o que aconteceu no período dessa prefigura do anticristo. Mas tem, o profeta Daniel falou aqui que tem coisas que vão acontecer, cumprimento dela cabal, no período do anticristo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando lê o capítulo 8 de Daniel, que tem coisas que já aconteceu, que foi no período do antigo, mas tem coisas que vai acontecer no período do anticristo. Porque se você for ver, tem muitas religiões que ele coloca tudo como se fosse o antigo, que já aconteceu tudo isso. E isso não é verdade. Por quê? Vamos ler o versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui está falando do anticristo, que ele vai se levantar, mas será destronizado. E aqui o levantar-se contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Isso é o quadro de quê, amados? Da guerra do Armagedon. É o Armagedon apocalíptico, quando o poder gentílico mundial, sob o anticristo dominando, será sobrenaturalmente destruído por Cristo na sua vinda. Eu falei que na terça-feira, na segunda fase da sua vinda. A primeira fase, Jesus ia buscar a igreja. Falei aqui que ele vai ficar nos ares e a igreja vai subir ao encontro do Senhor e vai adentrar as mansões celestiais, que é o período que nós vamos passar lá de 7 anos, recebendo recompensa. Todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é para condenação, amados, é para ver obras. O que nós fizemos? As nossas obras foi de pedras preciosas, de ouro, de prata, de ouro, ou se foi de madeira, palha e feno. São essas 6 obras que elas vão passar lá no tribunal de Cristo. Então lá nós vamos ser coroados e vamos participar da grande ceia nesse período. Mas a terra aqui vai estar sob o domínio do anticristo. E é quando o Senhor vem para libertar o povo de Israel, reforçando aquilo que eu falei aqui na terça-feira passada. Então, Jesus vem para implantar o seu governo milenial. Ainda aqui no versículo 26, diz: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, não vai alterar muita coisa. E o versículo 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Aqui não havia quem entendesse, e a visão foi terrível. Eu falei que Daniel adoeceu. Quão profundo eram os segredos acerca do futuro imediato, como também do futuro muito distante, que é esse que vai vir, que Daniel levava escondido no seu coração. Daniel não falou para ninguém. E hoje nós estamos vendo dia que as pessoas são ruins para guardar segredo, né? Se eu contar uma coisa para outra, eu não vou te contar porque tu é meu amigo. Ele não imagina que a outra pessoa tem um amigo que é mais que ele. Eu vou te contar só para tu, porque tu é meu amigo.
Aí ele começa. Aí a pessoa, fulano, tem um negócio pra contar. Vou contar porque tu é meu amigo. Vou contar porque tu é meu amigo. E quando pensa que não, muita gente está sabendo. E Daniel guardou isso no seu coração, fiel. Ele não estava entendendo, mas o anjo Gabriel veio dar o entendimento a ele. Enquanto ele estava lá trabalhando, servindo, e com aquilo guardado no coração, sem falar para ninguém. E o rei Belsazar, já enfraquecido, e Daniel revelou aqui a sua humildade. Isto ele também faz no final do seu livro. Quando nós estiver estudando o capítulo 12, está perto. O que ele diz aqui no versículo 8 do capítulo 12? Diz assim: e eu, pois, ouvi, mas não entendi. E por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele foi falar com Deus. Ele não foi conversar com ninguém. Ele foi falar com o Senhor. Eis uma grande lição a todos nós que anunciamos a obra de Deus. Sabemos guardar segredo, saber aquilo que nós temos que falar e aquilo que não devemos. E tem coisas, se Deus não revelou, nós vamos guardar. Não vamos estar chutando, não, a visão quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, não. Se não tivermos direcionamento de Deus para interpretar e saber o que é, vamos buscar o Senhor, que Ele vai nos dar o discernimento, o entendimento, para nós não fugirmos daquilo que é determinado por Deus. Amém, amados? Que Deus continue nos abençoando. Querendo Deus, na próxima terça-feira estaremos aqui falando sobre as semanas. Vamos falar da semana de Daniel. Muitas linhas de pensamento. Vamos estar aqui aprendendo sobre as 7 semanas de Daniel.